Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado para todo mundo. It's a privilege to be able to meet even virtually with you all. É um privilégio de estar com vocês, mesmo que seja virtualmente. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Dear God, Querido Deus, thank you for the time that we have together obrigada pelo tempo que temos aqui juntos e juntas to continue to understand this developing relationship. para continuarmos entendendo esse relacionamento em desenvolvimento. Thank you for your care and your patience all this time. Obrigado por todo o teu cuidado e por toda a tua paciência durante esse tempo. I pray that the time we spend together may be beneficial for us and you. E oro para que o tempo que a gente passar aqui em conjunto seja de benefício para nós e para ti. Amen. Amém. Yesterday, when we met, Ontem, quando nos reunimos aqui, I prompted the discussion on the law eu iniciei uma discussão sobre a lei and its relationship to God, e o seu relacionamento com Deus and how the dynamic between these two entities e como a dinâmica entre essas duas entidades is not as straightforward as authors of the past may have made it out to be. não são assim tão simples como os autores do passado descrevem, When it can be categorized as the law being an expression of God's character. sendo categorizado como a lei sendo o caráter de Deus. To grasp what that means for ourselves, Para entender o que isso significa para nós, I suggested that it would be beneficial if we separate the two. eu sugeri que a gente separasse os dois. Put the law on one side and God on another, Colocar Deus e a lei de um lado and understand the law in isolation. e entender a lei isoladamente. Because what we're interested in Porque o que nos interessa is understanding this relationship that God has wanted with humanity. é entender esse relacionamento que Deus quer ter com a humanidade. When God created humanity, Quando Deus criou a humanidade, when the plan of creation was developed, quando o plano de criação foi desenvolvido, God had the intention of being together with a people Deus tinha a intenção de estar com pessoas as equals. como iguais. But somewhere along the way, Mas em algum momento nessa caminhada a spanner was thrown in the works. foi atirado houve um precalço pelo caminho. And God had to devise a plan to get to that same outcome, E Deus teve que desenvolver um plano para conseguir chegar à sua meta, bearing in mind the condition that humanity found themselves in. tendo em conta a condição que a humanidade se encontrava. Or should I say the context that humanity found themselves in. Ou melhor dizendo, o contexto em que a humanidade se encontrava. So when we think about this relationship, Então, quando nós pensamos nesse relacionamento,
and we think of the law as the thing that governs said relationship, e a gente pensa na lei como o que governa esse relacionamento, the law can look different depending on where the two people actually stand. a lei pode parecer diferente dependendo de onde cada pessoa está posicionada. How they stand in relationship to each other, Como estão posicionados em relação um com o outro and how they stand in their own eyes. e também aos seus próprios olhos. And so yesterday, when we explored this relationship between God and humanity, Então, ontem, quando nós exploramos esse relacionamento entre Deus e o ser humano, I suggested that this kind of relationship has looked different at different eras. eu sugeri que esse tipo de relacionamento tem se parecido diferente em eras diferentes. Today, I want to pick out one of the aspects of this relationship Hoje eu quero pegar num dos aspectos desse relacionamento and why it had to function in the way that it did before humanity became adults. e por que que teve que funcionar da forma que funcionou antes da humanidade se tornar adulta. The term that I have used and has been used in the past O termo que eu utilizei e que também tem sido utilizado no passado to describe this relationship para descrever esse relacionamento is covenant, é aliança, which is the formalization of a relationship que é a formalização de um relacionamento that today we call marriage, que hoje a gente chama de casamento, where two parties commit to each other onde duas partes se comprometem uma com a outra, they commit to the relationship they have formed, se comprometem com o relacionamento que formaram and they recognize that there is something that is going to protect them e in that relationship. reconhecem que é algo que vai protegê-los naquele relacionamento. But why does this formalization process matter if the Mas- relationship is already real? Mas por que que esse processo de formalização importa se o relacionamento já é Because verdadeiro? as we're all aware, Porque, tal como todos sabemos, or at least as people who have been married or observe marriage are aware, ou pelo menos as pessoas que já estiveram casadas, são casadas ou que observam casamentos, a relationship that only exists informally um relacionamento que só existe de forma informal can be redefined by any one of those parties at any moment. pode ser redefinido por qualquer uma dessas partes a qualquer momento. There's nothing anyone can actually be held to. Não há nada que essas pessoas possam, que as possa segurar. But as soon as two people come together and get married, Mas logo que duas pessoas elas se juntam e casam, something changes. algo muda. It's not their affections, Não é o sentimento, a afeição que it's not tem, their characters, não é os seus caráteres, nothing about their individuality changes. e nada sobre a sua individualidade muda. But when they come together and perform that ceremony Mas quando se juntam e fazem essa cerimônia and they exchange those promises, e trocam essas promessas, there's a recognition between both parties that they are bound to something outside of themselves. há um reconhecimento entre ambas as partes que as junta, que as une. And that thing that binds them E aquilo que as une isn't a prison, não é uma prisão, it's a protection. mas uma proteção. We can call that protection the law, E podemos chamar a essa proteção lei, the government. o governo.
because it's going to look at those two people and recognize their relationship legally. Porque vai olhar para essas duas pessoas e reconhecer legalmente aquele And the relacionamento rights that those two parties have. e o direito que ambas as partes têm. That's what we are exploring when we think of this formalized relationship É isso que nós estamos explorando quando pensamos nesse relacionamento sendo formalizado between God and humanity. entre Deus e a humanidade. It's not that God and humanity couldn't go on dates, Não é que Deus e a humanidade não pudessem sair para se conhecer melhor, but we use the term covenant because we want to identify something specific. mas a gente usa esse termo aliança para identificar algo específico. And that is the legal rights between these two parties. E esse é o direito legal entre essas duas partes. When we have thought about marriage in the Quando a past gente- and at present, Quando a gente pensava sobre casamento, tanto no passado como no presente, I'll suggest that we've thought about it in two ways. eu vou sugerir que a gente pensava nisso de duas formas. Ways that will shape how that relationship functions day to day. Formas que iriam moldar como esse relacionamento funciona no dia a dia. Yesterday, I suggested that we're not teaching anything new, Ontem eu sugeri que não estamos ensinando nada de novo. On the 22nd of November last year, A 22 de novembro do ano passado, a study was done that broached this topic. foi feito um estudo que abordou esse tópico, Of categorizing two types of marriages. de categorizar dois tipos de casamentos. The study done in November last year O estudo feito em novembro do ano passado explored the ancient roots of what held societies together. explorou o que manteve a sociedade antiga unida. Why societies operated the way they did in ancient times, Por que as sociedades funcionavam do jeito que funcionavam em tempos passados and the result that came off the back of it. e o resultado que saiu disso. It would be worth revisiting those studies Seria bom voltar e rever esses estudos and observing the thread that's been building since. e observar essa linha que tem sido construída desde então. When thinking about marriage, Quando a gente pensa sobre casamento, we take these concepts from our day-to-day lives a gente pega nesses conceitos do nosso dia a dia because we recognize that the best way to understand God is see how it's played out in front of us. porque a gente reconhece que a melhor forma de vermos ou conhecermos Deus é ver como as coisas desabrocham And diante so dos nossos thinking olhos. about how intergenerational wealth operated and operates today Então, pensando como funciona essa riqueza intergeracional, tanto no passado como hoje em dia, gives us a category to start thinking about relationships. nos dá uma categoria para começar a pensar em relacionamentos. And the term we've used E o termo que nós usamos to describe this kind of relationship that preserves intergenerational wealth para tentar descrever o que preserva essa riqueza intergeracional, a marriage um casamento, that is built to preserve one thing que é feito para preservar uma coisa, we can categorize or name it as a marriage of survival. nós podemos categorizar ou dar o nome de casamento por sobrevivência. And the contrast that we've termed to this E o contraste que a gente deu a isso is a marriage of companionship.
É um casamento de companheirismo. If we think about this survival type marriage, Se a gente pensar nesse tipo de casamento por sobrevivência, and we think of the steps that we've taken to explore that type of marriage, e a gente pensar nos passos que a gente tomou para explorar esse tipo de casamento, the characteristics that we've identified about this way of living as características que nós identificamos sobre essa forma de viver is that this whole arrangement exists to protect something. é que todo esse arranjo existe para preservar ou proteger algo. It doesn't exist to protect the couple's happiness. Não é para preservar a felicidade do casal, But just as the term suggests, mas tal como o termo sugere, the term intergenerational wealth, esse termo riqueza intergeracional, the thing relationships existed to protect a coisa que existe para was criar the essa family's proteção wealth foi a riqueza familiar or land ou terra, that could be passed down between generations. que terrenos, né, que podem ser passados de geração em geração. We've explored how, in an agricultural world, Nós exploramos como no mundo de agricultura, where food is the main thing of trade between empires and families, onde o alimento é a maior troca comercial entre famílias e impérios. land becomes the difference between eating and starving. O terreno então se torna a diferença entre comer e passar fome. So preserving it, land, Então, preservar isso, os terrenos, and passing it down from generation to generation e passar isso de geração em geração becomes the focus of this kind of arrangement. se torna o foco desse tipo de arranjo. We've discussed the byproducts of this Nós já falamos do resultado disso and what kind of arrangement facilitates the protection of land. e que tipo de produto que faz essa proteção das terras, With a father or a patriarch com um pai ou um patriarca, as being the one responsible for the estate, sendo o responsável dessa riqueza, and everyone else's role, e o papel dos demais, wives and children, tanto as esposas como os filhos, ou as filhas, as falling in line se alinha to preserve a bloodline. para preservar uma linhagem, So that land has somewhere to go. para que essas terras elas possam ter para onde ir ou para quem ir. The point of looking at this kind of arrangement O ponto de olhar para isso was to see how stability of a family's property é para ver como a estabilidade da propriedade de uma família sits above the happiness of anyone in that arrangement. está acima da felicidade de qualquer pessoa. So it sits above the rights that said women or children have. Está acima dos direitos que tanto mulheres como crianças poderiam ter. And in many ways, even the men in those circumstances. E, de certa forma, também alguns homens nessas circunstâncias. That's a brief overview of what we've explored around this survival type of
arrangement. Então, esse é uma visão geral breve do tipo de casamento por sobrevivência, But we can contrast that with a companionship type of marriage. mas podemos contrastar isso com o tipo de casamento que envolve o companheirismo. Because the thing that it aims to protect Porque aquilo que tem como objetivo proteger shifts from being land and the family name muda de ser os terrenos e o nome da família sendo preservado to the standing of each party in that relationship. para ambas as partes se conseguirem manter num relacionamento. Each other's happiness. A felicidade de cada pessoa. Real affection, when freely given, O carinho verdadeiro, quando é dado livremente, rather than just being assumed, ao invés de ser apenas assumido, when we explore this companionship type of relationship, quando a gente explora esse tipo de relacionamento, que é esse companheirismo, entails that a life gets built together significa que uma vida é construída em conjunto because the two people choose it. porque ambas as partes escolheram assim. Not because a bloodline, a nation, or an estate, Não por causa de uma linhagem, por causa de uma herança I ou said algum tipo de bloodline, império, nation, or estate, needs that relationship to function. não porque nenhum desses precise desse tipo de relacionamento para So if you funcionar. put all these aside, Então, se a gente coloca todos esses aqui de lado, the two people can choose each other for themselves. essas duas pessoas podem se escolher uma para a outra. So I've described this in human terms. Eu descrevi isso em termos humanos. We'll say the romantic version of two people choosing each other. Vamos dizer a versão romântica de duas pessoas se escolhendo. But we want to take that and think about how God has related to humanity in both of these ways. Mas nós queremos pegar nisso e ver como Deus se relaciona com a humanidade de ambas as formas. As a shorthand, De forma breve, we can call this an old covenant arrangement podemos chamar a isso arranjo do Velho and a new Testamento covenant relationship arrangement. e aqui do Novo Testamento. So a question was asked Uma pergunta foi feita: of what the new covenant message actually is. qual é a mensagem dessa nova aliança? Is it the building of a new government, a new set of rules, Será que é a construção de um novo governo e novas regras? something structural? Algo mais I'd estrutural? suggest that in light of what we've just said, Eu vou sugerir que, dentro da luz daquilo que a gente acabou de dizer, at its core, by shredding away all the details, na sua raiz, mostrando todos os detalhes, it's simpler than all of that. é muito mais simples que tudo isso. It's just a message of restoration É só uma mensagem de restauração to a relationship of equals. com uma relação de iguais, Where both parties in that relationship have a shared understanding. onde ambas as partes nesse relacionamento têm um entendimento compartilhado Of how to relate to each other. de como se relacionar ou tratar um ao outro. We've spent months now talking about institutions, Nós temos passado agora vários meses falando de instituições, and so
the natural question people have Então, a pergunta natural que as pessoas têm is when we talk about the end of the world é quando falamos sobre o fim do mundo and salvation, e salvação, is it about institutions or people? será que é sobre instituições ou pessoas? And so in this series of studies, Então, nessa série de estudos, hopefully we can see why we have to focus on institutions and where people slot into that. espero que a gente consiga ver o porquê que a gente fala de instituições e como as pessoas encaixam nisso. Today, Hoje, Today, I'm going to frame what we're going through in the context of how people relate to each other, hoje eu vou falar do contexto de como as pessoas se tratam umas às outras, ou se abordam, because it's the thing that we're most familiar with, we're comfortable with. porque é a coisa com que a gente está mais à vontade, estamos mais familiarizados. For now, it's enough to hold this idea in mind Por enquanto, é suficiente ter essa ideia em mente, that government, which is an institution, que o governo, que é uma instituição, is simply a representative of the people, é simplesmente um representante das pessoas, that it governs. que governa. The term we've used is for the people, by the people, of the people. O termo que a gente tem usado é para as pessoas, pelas pessoas, das pessoas. For the people, by the people, of the people. Para as pessoas, pelas pessoas, das pessoas. Not a separate entity with its own competing interests, Nenhuma entidade separada com os seus interesses competitivos, but something that exists to represent the people. mas algo que exista para representar as pessoas. So even once we start talking in the language of institutions, Então, mesmo que a gente comece a falar na linguagem de instituições, the same concepts that we're discussing between human to human relationships os mesmos conceitos que a gente está falando desse relacionamento de humano para humano, flows through to how we explore institutions at the end of the world. flui pela forma que a gente explora instituições no final do mundo. In the story of humanity's relationship with God, Na história do relacionamento da humanidade com Deus, I've suggested that the destination is that of equals, eu sugeri que o destino é de iguais between God and humanity. entre Deus e a humanidade, But picture this. mas tentem ver o seguinte: You have two parties, você tem duas partes, two beings, two entities. dois seres, duas entidades, And one genuinely understands their own rights, e uma das partes genuinamente entende os seus direitos, they understand their inherent worth, entendem os seus direitos daquilo que podem herdar, I'm worth something because I exist. sabem que são de valor porque existem. That's party number one. Essa é a primeira parte. Primeira And pessoa. the others has no conception of that. E a outra pessoa não nem sequer sabe No ou pensa nisso. conception of who they are separate to what people tell them they are. Não tem essa percepção daquilo que são, tirando o que as outras pessoas dizem delas. Of what rights mean. Do que significa ter direitos. So even if the first person in this relationship Então, ainda que a primeira pessoa nesse relacionamento has all the best intentions in the world,
tenha todas as melhores intenções do mundo and never intends to exploit this gap between these two people, e nunca tencione explorar essa lacuna entre essas duas pessoas, the relationship can't help but become unequal. o relacionamento, mesmo assim, não tem outra solução a não ser desigual. Even if the first party doesn't want it to be unequal. Mesmo que a primeira pessoa não queira que seja desigual. Because one of them knows what they're owed and what they're worth, Porque um deles sabe o que deve e o outro sabe qual é o que vale and the other one doesn't. e o outro não. The moment there's a gap like this, through whatever the circumstances, A partir do momento que existe essa lacuna, não importa as circunstâncias, you don't get companions. você não tem companheiros. You end up with someone strong Você acaba tendo uma pessoa forte and someone weak. e uma pessoa fraca. Not physical weakness or physical strength, Não essa força ou fraqueza física, but mentally. mas mental. Whatever the intentions are of person A. Seja qual for a intenção da pessoa A. And this gap that exists between these two types of people is difficult to close. E essa lacuna que existe entre esses dois tipos de pessoas é muito difícil de It isn't fechar. simply that one party knows and the other one doesn't. Não é simplesmente que uma das partes tem esse conhecimento e a outra não, Because you could assume that party A can just tell party B what they're worth. porque poderíamos apenas assumir que a pessoa A poderia dizer à pessoa B Because if you o seu think valor. of where the second person comes from, Mas quando pensamos de onde vem essa segunda pessoa, from only ever knowing to exist under a model of command and obedience, de apenas saber existir dentro de um modelo de onde as pessoas são mandadas e têm que ter obediência, that does something to a mind over time. isso faz algo com a mente passado algum tempo. Everything that mind's ever experienced Tudo que essa mente já alguma vez experimentou, of relating to someone with authority, de se relacionar com alguém com autoridade, when they've been enslaved for so long, quando já passaram pela escravidão and when durante they tanto look tempo, at stronger, e quando olham para alguém que pensam ser mais fortes, when they look at someone with more authority, olhando para alguém com mais autoridade, the mind can't help but run through one channel. a mente não consegue ajudar senão apenas focar num caminho. And that's when an instruction is given, Que é quando uma instrução é dada, that instruction needs to be complied with. essa instrução tem que ser obedecida. Listen to what you're told. Você tem que ouvir aquilo que lhe é dito. And if you don't, E se você não ouvir, there's consequences existem as consequências that will follow. que vão seguir. There's no lived experience of negotiating or contributing Não existe essa vivência de contribuir ou de negociar or being valued for anything beyond usefulness. ou ou ter um valor além daquilo que é So even if básico. this person were to tell the other that we are equals, Então, mesmo que uma pessoa diga à outra, nós somos iguais, there's nowhere for that information to go. não existe lugar onde reter essa informação. In this kind of relationship, Nesse tipo de relacionamento, when
we think of that characteristic of worth that I described Quando nós pensamos numa característica de valor, como eu for your descrevi, second person, para a segunda pessoa, the one that's been enslaved for a long time, a pessoa que foi escravizada durante muito tempo, worth gets located externally, o valor é colocado de forma externa, separate to themselves, separado da pessoa, because it comes from or is assigned porque vem ou é determinado by authority. pela autoridade. It's conditional. É condicional. And when something is conditional, E quando alguma coisa é condicional, it can be taken back pode ser retirado. if those conditions aren't met. Se essas condições elas não forem So atingidas. even if an unconditional right Então, mesmo que um direito incondicional were to be provisioned by the law in good faith, fosse provido pela lei em boa fé, this undeveloped mind has no way to register it as real. essa mente pouco desenvolvida não tem forma de registrar isso como sendo algo real, Which forms this description of the slavery worldview that we've spoken about. o que descreve essa visão de escravidão que a gente tem vindo a falar. This capacity to Essa think as capacidade equals, de pensar como iguais, to function as equals, de funcionar como iguais, where both parties are able to offer judgment or Onde- initiative to the relationship, onde ambas as partes podem oferecer julgamento ou iniciativa ao relacionamento, has to be practiced in some shape or form. It can't just be granted. tem que ser praticado de alguma forma, não pode ser apenas dado ou doado. And that's why this destination of companionship E mostra por que esse destino de companheirismo, which is the form of the relationship the new covenant promises, que é a forma desse relacionamento, essas promessas da nova aliança, can't be arrived at by simply changing someone's status. não pode apenas chegar a mudar o status de uma pessoa, From slave to free. de escravo para livre. Because there's something in the mind of the formerly enslaved that needs to be addressed. Porque existe algo na mente da pessoa que foi anteriormente escravizada que precisa mudar, ou If you were precisa to ser think of abordado. two things, Se a gente pensasse em duas coisas, status status and capacity. e capacidade. The status of a formerly enslaved O status da pessoa que foi anteriormente escravizada can be granted instantly, can change with the snap of a finger. pode mudar instantaneamente, But the capacity to think of one as free can't. mas a capacidade de pensar como um ser livre não pode. And the only way to change that E a única forma de mudar isso or correct that ou corrigir isso is to slowly rebuild what the system never let form. é reconstruir aos poucos o que o sistema não deixou. Which is that individual's worth, Que é o valor desse indivíduo, their recognition of their rights, o reconhecimento dos seus direitos, trust confiança that that individual can have with another. que esse indivíduo pode ter com outro, uma There's pessoa pode ter com outra. a story from years ago
Temos uma história de vários anos atrás about a man that had spent decades in a prison. de um homem que passou décadas numa prisão. And he was finally released after spending this long time in prison. E finalmente ele foi solto depois de passar tanto tempo na prisão. It's a fictional story. É uma história bem antiga But e é once they were fictícia. free, once their status changed, Mas uma vez que o seu status mudou, they didn't experience it as relief. eles não sentiram alívio. They were disorientated and frightened by the world they stepped into. Estavam assustados pelo mundo onde estavam. After spending so long in a prison, Depois de passar tanto tempo na prisão, he couldn't function in a world that didn't tell him what to do, a pessoa já não conseguia mais funcionar fora when de to um mundo eat, when to sleep, que lhes diga o que comer, como estar, quando because dormir. the only conception of himself that was ever built Porque o único conceito sobre a pessoa em si, que já alguma vez foi construído, was built entirely inside that structured prison. foi construído totalmente dentro dessa estrutura de prisão. After time, he got to the point where his self-worth as an Depo- individual Depois de algum tempo, ele chegou ao ponto onde essa sua was confiança como pessoa located externally to himself. foi colocado de forma externa de si mesmo, como fizeram He essa just couldn't separação, separate his sense of who he was porque ele não conseguia separar o senso da pessoa que ele é from the role that he had inside that prison institution. do papel que ele tinha dentro daquela prisão ou instituição. And once he was free, it just seemed like danger to himself. E uma vez que ele foi liberado, parecia perigoso para ele mesmo, Rather than being the relief that freedom was meant to be. ao invés de ser o alívio que a liberdade deveria ser. The person eventually goes and takes their own life, A pessoa eventualmente tirou a própria vida, because that capacity to function just hadn't been formed. porque essa capacidade de existir ou ser alguém ainda não havia sido formada. As much as this was a fictional story, E embora essa seja uma história fictícia, where the legal status changed of that prisoner, nós temos o estatuto legal desse prisioneiro sendo alterado, but the capacity to think as a free person hadn't been formed. mas a capacidade de pensar como uma pessoa livre não tinha sido formada. It is alive and well today inside the prison programs around the world. E isso ainda permanece bem vivo hoje em dia dentro das cadeias, das prisões. Which is why in some countries, Por isso que em alguns países programs are put in place to build that capacity in someone before they're released. os programas são colocados aí nas prisões para que as pessoas possam passar por eles antes de serem soltas. It's a part of our studies that we'll address towards the end of this series. Mas é parte do nosso estudo que a gente vai abordar no final dessa série. Justice reform. A reforma de justiça. But the point in that story that I just told Mas o ponto dessa história que eu acabei de contar is that if steps don't exist to rebuild the capacity in a formerly imprisoned person's mind, é que se passos não forem criados para libertar a mente dessa pessoa que está
aprisionada nas suas próprias Once their crenças. status changes to free, Uma vez que o seu status muda e passa a ser livre, it becomes difficult to live in a free world. é muito difícil passar a viver num mundo livre. So how does God get a people Então, como é que Deus consegue que um povo who only know one thing que apenas conhece uma coisa as existing under a slavery type model que existe, vamos dizer, nesse modelo de to escravidão, think in a way that would lead to a flourishing relationship as companions? a pensar nesse relacionamento que vai se desenvolvendo como de companheirismo? How did God do it? Como é que Deus iria permitir que esse relacionamento se desenvolvesse, florescesse? I'm going to suggest Eu vou sugerir that there's only two options that God has. que Deus apenas tem duas opções. Before they can have any sort of relationship of equals between Antes- humanity, Antes de poderem ter qualquer tipo de relacionamento de iguais, where humanity doesn't really understand what equality is, onde a humanidade nem sequer entende o que é igualdade, not because they're stubborn, não porque são teimosos, but because grasping that idea needs certain categories put in place. mas porque, para entender essa ideia, certas categorias precisam ser colocadas. And a kind of moral development to occur. E é preciso ser desenvolvido algum tipo de modelo moral para que isso possa acontecer. So the two options I think exist E eu acho que as duas opções elas existem. is either use force E ou você usa a força, or option two, ou segunda opção, use external consequences. usar as consequências externas. If we think of these two options, Se nós pensarmos nessas duas opções, hopefully we can clearly rule out number one, possivelmente a gente consegue ver a primeira, because it's excluded by the very principle God wants to teach. porque exclui esse princípio que Deus quer As ensinar, has been expressed in the past. tal como foi expressado no passado. You can't impose your will on someone else, even if your will is good. Você não pode impor a sua vontade em outra pessoa, mesmo que a sua vontade seja boa. So the only other option Então, that God has at their disposal a única opção que Deus tem à sua is use disposição these external consequences to teach the thing that God wants to teach. é usar essas consequências externas para ensinar o que Deus quer ensinar. Yesterday we spoke about methodology broadly speaking. Ontem falamos de metodologia de uma forma mais ampla. Hopefully you picked up on some of the ways that we can go about to understand the concept. E eu espero que vocês tenham pegado algumas das formas como a gente deve entender esses conceitos. So the concept we want to understand is companionship relationships and survival relationships. Então, o conceito que a gente quer entender é esse casamento por sobrevivência e o de companheirismo. We want to understand the old covenant and the new covenant. Queremos entender a velha e nova aliança. As much as we might have studied these ideas years ago, E por mais que a gente tenha estudado essas ideias há anos atrás, we can list these characteristics as
as was done when the topic was broached. Mas nós podemos listar essas características, tal como foi feito quando foi colocado esse tópico. But to actually help yourself, or at least how I help myself, Pelo menos para vocês se ajudarem, ou para eu mesmo me ajudar, is look at this list é olhar para essa lista and do surgery. e fazer uma cirurgia. You take one item, Você pega num item, you get your scalpel, você, and you isolate it. você pega nisso e You think of it isola. on its own terms. Pensa nisso como de uma forma separada, individual, To try and understand what that one characteristic is teaching, separate to the ones around it. para tentar entender o que é que essa característica quer mostrar em separado das outras características ao seu redor. And so, what interests me Então, o que interessa a mim is the idea of a conditional type of relationship and how that gets to a relationship that's unconditional. é um tipo de relacionamento condicional e como isso pode passar a ser um relacionamento How do you incondicional. get there, Como é que a gente chega a esse ponto and why does it exist in the first place? e por que que existe? Why did the relationship have to be conditional? Por que que o relacionamento tinha que ser condicional? And my suggestion thus far A minha sugestão até aqui has been that this conditionality under the Old Covenant tem sido que esse condicionamento do Velho Testamento, da wasn't Velha Aliança, one option amongst many others, não era uma opção entre várias outras, but it was the only option mas era a única opção when forces ruled out. quando as forças governavam, a força governava. To get the party that God wanted to be in a relationship in Para conseguir ser a parte que Deus queria num relacionamento to understand the principles of equality for themselves. e entender a igualdade por si mesmo. So God has an objective. Get Então- humanity to understand equality. Deus tem um objetivo que é fazer com que a humanidade entenda a igualdade, To understand their self-worth. que a humanidade entenda o seu valor, So that they understand their rights for themselves. para que possam entender os seus direitos por si mesmo. This principle had to be taught E esse princípio tinha que ser ensinado in a way where God considered the context humanity found themselves in. de forma a que Deus pudesse considerar a situação em que a humanidade se encontrava. So I've spoken about humanity generically, Eu falei da humanidade de forma bem genérica. I'm going to use the template we were told to use. Mas eu vou usar o modelo que nos foi dito para usar, Or should I say advised to use? ou talvez dizer o modelo que nos foi Ancient Israel. sugerido a usar, que é o de Because Israel it's the Antigo. one that we have the most information about. Porque é o modelo onde a gente tem mais informação, sobre qual a Where gente you tem mais have a informação. people come out of Egypt, Onde a gente tem um povo saindo do Egito, which is explicitly a slavery type of economy, que é explicitamente um tipo de economia de escravidão. and God has to start rebuilding the Israelites E Deus precisa começar a reconstruir os israelitas. to get the Israelites Para conseguir que os israelitas to view each other as equals. olhem uns para os outros como iguais. Before God could even get to their understanding of God. Até
mesmo antes de que pudessem chegar ao entendimento sobre Deus. So first is get humanity to understand humanity, Primeiro é fazer com que a humanidade se entenda, and then humanity could understand their relationship with God. para depois a humanidade entender o seu relacionamento com Deus. We're familiar with this methodology. E nós estamos familiarizados com esse tipo de metodologia. The first thing to address A primeira coisa a ser abordada for God para Deus is build a category of what equal means. é construir uma categoria do que significa ser igual. To hold the idea that all humans have equal standing as true, Manter essa ideia de que todo ser humano tem um estandarte igual, there first needs to be a working category of what it means to be human. primeiro tem que haver um entendimento do que significa ser humano. That's wide enough for people Isso já é amplo o suficiente para as pessoas, to include people unlike themselves. para que as pessoas possam incluir pessoas que não se pareçam com elas mesmas. So whether that's someone from another tribe Quer sejam pessoas de uma outra tribo, or another nation or another sex ou de uma outra nação, um sexo or another diferente, class, outra classe, this categorization needs to be rebuilt so people could view others as the same. essa categorização ela precisa ser construída para que as pessoas possam ver outras como iguais. But after all these years of the brain being morphed into a specific worldview, Mas depois de todos esses anos, o cérebro sendo moldado a um tipo de visão, those categories just didn't exist. essas categorias simplesmente nem existiam. So trying to interpret the idea of equals Então, tentar interpretar essa ideia de iguais between humans and God entre os humanos e Deus would have been a failed mission teria sido uma missão falhada, because humans viewed God as different. porque os humanos veem Deus como diferentes. They're the beings in authority. Eles são os seres em autoridade. So we must not be equals. Então, a gente não pode ser iguais. So God had to start where humans were and build that category up from the ground. Então, Deus tinha que começar na categoria onde estavam os seres humanos e começar a construir isso do zero. The second is a deeper kind of moral reasoning. O segundo é um tipo de arrazoar moderno, algo mais moral, And it's the capacity to hold something as true que é a capacidade de fazer com que algo seja verdade, because it's true in and of itself. porque essa coisa por si mesma já é verdadeira. Not only because of what happens to you if you don't do it. Não só pelo que acontece com você se você não fizer essa coisa. So something to be true irrespective of what happens. Então, fazer com que algo seja verdadeiro, independentemente daquilo que possa acontecer, Despite anyone's behavior. independentemente do comportamento de seja quem for. If we think of a child Se nós pensarmos numa criança who does the right thing and behaves appropriately, que faz a coisa correta e se comporta de forma correta, because
they're afraid of punishment. porque têm medo de ser castigados. They don't eat sweets because they're worried they'll get shouted at. Não comem doces com medo de que briguem com Or eles. they behave appropriately with their siblings because they're scared to go on timeout. Ou então porque não se comportam bem com os seus irmãos e irmãs com medo de serem castigados. And the difference between that and an adult Dependendo who disso, behaves because they understand why it matters ou de um adulto que se comporta porque entende o que realmente importa, if you look at the developmental step that's necessary to get to that point, se você acha que entende o estado mental para chegar de um ponto ao outro, nobody, no child can get to the adult stage nenhuma criança pode chegar até a fase adulta of understanding right and wrong by just being told what's right and wrong. eles não vão entender o que é certo ou errado apenas porque alguém disse o que é certo ou errado. It needs to be built over time. Isso precisa ser construído ao longo do tempo. So the only way God could get, we'll say, the ancient Israelites Então, a única coisa que podemos dizer é que o Israel antigo to learn this principle about themselves, we'll call it equality, aprender esse princípio sobre, vamos dizer, igualdade, was to use something that they could feel and touch, é usar algo mais palpável que pudessem sentir e tocar, which is felt consequence-based versions of this principle. e é entender a consequência versus esse princípio. So you want to teach a principle, Então, você quer ensinar um princípio and you're going to use consequences as the tool to teach said principle. e você vai usar a consequência para tentar ensinar esse princípio. That's what makes this idea of conditionality Isso é o que faz com que essa ideia necessary, de algo que é condicional seja necessário, rather than just being convenient. ao invés de ser apenas conveniente. Every time travel story depicts this idea in some shape or form. Quase todas as histórias mostram esse tipo de ideia de Where a alguma person forma, goes back in time onde a pessoa volta no tempo and tries to explain that they're from the future, e tentam explicar que são do futuro and it just doesn't make sense e nem sequer faz sentido. because that person in the past doesn't have the mental categories Porque essa pessoa do passado não tem a capacidade mental ou essas categorias to conceptualize what on earth that person from the future is talking about. de conceitualizar o que essa pessoa da Terra está falando. Think about modern technology. Pense na tecnologia moderna. If you were to meet Moses Se você tivesse que in a conhecer field Moisés 3,000 years ago, 3.000 anos atrás no campo and you tried to explain ChatGPT e você tentasse explicar o ChatGPT para Moisés or a cell phone, ou explicar sobre um celular, it's not that Moses would stand there and say, "No, you're wrong." não é que Moisés ia ficar ali parado e te falar, não, você está errado. Or about what this thing is that you're explaining to him. Sobre seja o que for que você estivesse querendo explicar para He Moisés, simply wouldn't have anywhere to put what you're saying. ele simplesmente não teria onde colocar aquilo que você está dizendo. To his mind, there's no category for a device
that can hold every book Porque na mente dele não existe um aparelho que possa ter todos os livros that's ever been written que já alguma vez foi escrito and also lets you speak to someone on the other side of the world. e que também te permite falar com uma outra pessoa do outro lado do mundo. You could describe it perfectly and patiently for hours, Você poderia descrever isso pacientemente durante horas, but it would just be noise to Moses mas isso seria apenas ruído para Moisés, because those categories just don't exist for Moses. porque essas categorias simplesmente não The existem para same thing about Moisés. equality E é igual com igualdade between God and humanity, entre Deus e a humanidade, where the way humanity looks at power imbalances, these a forma, ancient Israelites, a forma como Moisés olha para essa falta de balanço was in a state de certa forma, estava where de uma certa forma the categories of this idea of equality just didn't exist. onde as categorias dessa igualdade talvez não existia. So as I suggested, when God is going to go into Leviticus 26, Quando Deus estava para ir para Levíticos 26, when Moses is going to write it out, onde Moisés, segundo o que Moisés escreveu, and is going to describe blessings and cursings, e ao descrever bênçãos e maldições, conditions, condições, it's all part of a plan, faz tudo parte de um plano, of a teaching method. de um método de ensino. This conditionality Essa condição isn't the end goal não é o fim da linha, o that God objetivo wanted final with Israel. que Deus queria com Israel. That you flourish if you behave properly, Que eles florescessem se comportassem bem, or you suffer if you don't behave properly. ou sofressem se não se comportassem bem. But God needed to tie that flourishing Mas Deus precisava atar esse tightly ponto to obedience de tal forma a obediência that behavior could get shaped even without the Israelites knowing it. sem que os israelitas soubessem. Whether it was in the field with rain and harvest, Quer fosse no campo com a chuva ou com as colheitas, or health implications, ou questões de saúde, those blessings being tied to obedience esse título que é atado were, I'm suggesting, a teaching method. à obediência, eu sugiro que seja um método de And ensino. those cursings tied to disobedience, E a maldição que vem if I can call com a them consequences, desobediência ou as consequências were part of this conditional education. fariam parte dessa educação. And it's the only lever God could have used to reshape the Israelites' mind. E era a única forma que Deus poderia usar para trabalhar na mente dos To israelitas, get to the destination that God wanted, companionship. para continuar com esse destino que Deus queria de companheirismo. Until both the right categories are in place
Deus desenhou isso and the como áreas capacity que são of the Israelites categorizadas when thinking about themselves are in place. e os israelitas, ao pensar em si mesmos, teria que também estar no devido lugar. But this conditionality, in Só closing, que esse condicionamento never secured the rights that God was trying to expose. nunca assegurou os direitos que Deus estava tentando expor. Conditionality didn't secure rights. Essa It condicionalidade secured não good assegurava, behavior. assegurava direitos, mas assegurava bom comportamento. That felt consequence E isso parecia ser uma consequência of the shape of a life well lived or badly lived. de uma vida bem vivida ou má vivida. Rights were never on the line, Os direitos nunca eram colocados na linha, but they had to be tied closely enough mas tinham que estar atados o suficiente for a people who had been damaged to learn anything. para uma pessoa que, ou para pessoas que foram machucadas e que não conseguiram aprender muito. So I'll summarize briefly and we'll pick it up next time. Então, eu vou tentar resumir rapidamente e depois, na próxima palestra, a gente continua. I started by framing this story as the journey of this relationship between God and humanity, Eu comecei por falar dessa jornada entre Deus e a humanidade and suggested that we've been exploring this relationship in different ways for a long time. e sugeri que a gente está explorando isso de formas diferentes já há muito tempo. By talking about old and new covenants in Ao, recent months, ao falar do novo e da nova e we're just velha aliança, categorizing two types of relationships or marriages. estamos categorizando dois tipos de relacionamentos ou casamentos. We can think of them as being a marriage of survival or companionship, Podemos pensar nisso como um casamento de sobrevivência ou de companheirismo. and what God wants is a marriage of companionship, E o que Deus quer é um casamento de companheirismo, but one party in that relationship mas uma das partes nesse relacionamento has no way of thinking in the language of equals, não tem forma de pensar nessa linguagem de iguais, because the world around them doesn't provision that. porque o mundo à sua volta não provê isso. God could have all the best intentions at heart to be in a relationship of equals, Deus poderia ter todas as boas intenções de estar num relacionamento entre iguais, but if humanity didn't understand their own self-worth or their own inherent value, mas se o ser humano não entendesse o seu valor ou o valor próprio any que herdou, any ambitions for an equal relationship would fall flat. qualquer ambição de ter um relacionamento entre iguais iria se dissipar. And so two things need to be rebuilt. Então, duas coisas precisam ser reconstruídas: The categories of equals essa categoria de iguais and the inherent conception of what a being is worth. e essa percepção condicional do que Because the status do valor do ser of humano. a person can change from enslaved to free, Porque o status do ser humano pode passar de escravo a livre, but the capacity mas to a think capacidade in the language of freedom
de needs to be passar, rebuilt. mas a capacidade de pensar nessa linguagem de livre tem que ser reconstruído. So, how will God go about doing this rebuilding? Então, como é que Deus vai fazer essa reconstrução? Either use force and tell humans that they are their equals, Ou usar a força e dizer ao ser humano que eles são seus iguais, go into their brains and just plant the idea. entrando nas suas mentes e plantando essa ideia, But I suggested that that's not really an option. mas eu sugiro que isso, na verdade, nem sequer é uma opção. So the only other option is to use external consequences. Então, a outra opção seria usar consequências externas To frame the relationship in the language of conditions. para colocar esse relacionamento na linguagem de condição, To eventually get to the place where both parties can recognize the unconditional rights that exist in that relationship. para que ambas as partes possam chegar ao ponto de entender os seus direitos incondicionais. We can use ancient Israel and their departure from Egypt as a template. Poderíamos usar o modelo de Israel antigo saindo do Egito, But this can be extrapolated to the other two lines that we have. mas isso também pode ser colocado nas outras duas linhas que a For gente tem, Adventism and humanity. tanto do Adventismo como da humanidade. And so when Israel comes out of Egypt Então, quando Israel sai do Egito and Moses is going to mediate this relationship between God and the Israelites, e Moisés quiser mediar esse relacionamento entre Deus e os israelitas, the blessings and cursings, as bênçãos e maldições, the conditions for that relationship as condições desse relacionamento is used as a teaching method são usados como métodos de ensino, where God is going to tie flourishing onde Deus vai atar esse desabrochar to good behavior so tightly under this conditional framework ao bom comportamento that, unbeknownst to the Israelites, que, mesmo não sendo de they were learning conhecimento para os something. israelitas, eles estavam aprendendo algo. They were supposed to be learning something. Eles That good deveriam behavior aprender is algo, good. que o bom comportamento é bom. But that conditionality never secured their rights. Esse condicionamento nunca assegurou seus direitos, Because those rights were unconditional from the get-go. porque eram desde o princípio God já just lhes had to pertencia. use a means to demonstrate that. Deus só tinha que usar meios para mostrar isso. Where we'll pick up in our next study Onde nós vamos continuar no próximo estudo is the fact that these formerly enslaved people é que essas pessoas que anteriormente estavam sendo who escravizadas, only saw the world in the language of slavery que só viam o mundo na linguagem de escravidão, had to go through a category change. tinham que passar por uma mudança de categoria. God could continue treating those Israelites as slaves, Deus poderia continuar a tratar esses israelitas como escravos, or they could be sneaky. ou então poderiam ir tipo por trás da porta. They could be tactful Poderiam ter outra tática and change the label from enslaved e mudar o rótulo de escravo to child. para criança.
But in the minds of the Israelites Só que na mente dos israelitas and in the minds of Christianity for a long time, e na mente do cristianismo já durante muito tempo, it was viewed as we are just slaves to God. era visto como nós sendo escravos para Deus. But God changed that category and said Mas children, Deus mudou essa categoria e disse crianças, because the minds of the two are the same. porque a mente dos dois são iguais, Just do what you're told. fazem aquilo que lhes é dito, But this child has room that the enslaved person does not have. mas essa criança tem espaço que uma pessoa que está sendo escravizada não tem. Tem espaço na mente. So we'll develop this further next time. E da próxima vez a gente vai continuar desenvolvendo isso. We'll close now with a word of prayer Vamos encerrar agora com uma oração, because we're out of time. porque já terminou o tempo. Dear God, Querido Deus, once again, I've said it continually. mais uma vez, e eu já disse isso continuamente, Thank you for your patience. obrigada pela tua paciência. As much as you are kind, Por mais que tu sejas gentil, I trust that you are faithful. eu confio que sejas fiel. Faithful to the terms and conditions that the law binds you to. Fiel aos termos e condições aos quais a lei te For your limita, flourishing and for ours. para que tu possas desenvolver em nós. Personally, I feel privileged Pessoalmente, eu me sinto privilegiado to be given the opportunity to be a companion with you de ser dada a oportunidade de ser um companheiro junto contigo, in whatever shape that takes. seja de que forma for. I pray that the rest of the Sabbath may be a blessing, Eu oro para que o restante do sábado possa ser uma bênção and I pray that you may continue to learn more about us so that we can have a happy marriage. e oro para que tu possas continuar a entender e estudar mais sobre nós para que a gente possa ter um casamento feliz. I pray this in Jesus' name. Amen. Oro em nome de Jesus. Amém.